Vamos adorar o nosso Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Que alegria poder afirmar isso, que nada poderá nos separar do nosso amor, do amor de Deus. E essa primeira música que a gente vai cantar, ela começa com algumas perguntas retóricas, né? Aquelas perguntas que não precisa responder. Quem nos separará? Será que a morte pode nos separar? Será que a angústia? Será que a tribulação? Com certeza nada. E o refrão, né? É uma palavrinha simples, nada, nada, nada poderá nos separar, mas representa muita coisa para nós. Realmente nada pode nos separar deste grande amor. Amém? Juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vinícius. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Eis-me aqui em tua presença, abençado que tens
tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só por ouvido a doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui em tua presença, a pensar do que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só por ouvido a doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro, seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Mais uma vez. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de
de ti, Senhor. Diga isso para Ele. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Com os 24 anciãos. Com os 24 anciãos, nada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
doce voz que me guia em meio a fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Todo fôlego que tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és fiel. Tu és tão bom. A tua bondade, a tua fidelidade são infinitas, Pai. Por isso não nos resta outra coisa a fazer a não ser se prostrar diante de Ti em adoração, Pai. Se render diante de Ti e dizer como nós Te amamos, como nós Te adoramos, Senhor. Receba de cada coração aqui, Senhor, o louvor, a honra e a glória. Só o Senhor é digno, Pai. Só o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Bom dia, igreja, graça e paz. Nós continuamos adorando a Deus agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você que nos visita, não se constranja nesse momento, quando a sacolinha passar diante de você, que você faça voluntariamente, mas não se sinta constrangido a isso.
a não ser que você o queira fazer, a nossa expectativa é que você possa desfrutar nessa manhã deste culto de adoração a Deus. Oramos juntos. Senhor, obrigado por essa grande oportunidade que temos, ó Deus, de nesta manhã também adorar ao Senhor através de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. E nós queremos, ó Deus, honrar ao Senhor todos os nossos dias. Obrigado, Pai, pela Tua bondade, fidelidade. Oramos, ó Deus, para que esses recursos que vêm das Tuas mãos, através da vida, ó Deus, de irmãos e irmãs generosos, ó Deus, que esses recursos possam ser aplicados em tudo aquilo que glorifica o Teu nome, que este lugar, ó Deus, seja conhecido como um lugar que é, ó Deus, a Tua casa, um lugar de adoração e de testemunho, ó Pai, para que a nossa cidade, o nosso bairro, ó Deus, e as nações possam ouvir das maravilhas do Teu reino. Senhor, oramos também pedindo que o Senhor possa abrir portas àqueles que precisam de uma oportunidade de emprego, ó Deus, de ter recursos vindos da parte do Senhor através de um trabalho, que o Senhor possa abrir portas para que eles também possam ter, ó Deus, uma condição digna de vida. Nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco como cantamos, e reconhecemos esta bondade, através também, ó Deus, da generosidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Sempre bom estarmos juntos, e também é bom quando temos visitantes em nosso meio, e se esse tempo nós separamos para conhecer os nossos visitantes. Se você está aqui num culto da Nova Aliança pela primeira vez no domingo, nós gostaríamos de te dar um presente, mas para que a gente possa te dar esse presente, precisamos saber aonde você está. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez num culto da Nova Aliança? Temos lá atrás, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. A Marta já vai chegar aí com um presentinho para você, assim que você receber, você pode sentar, mas obrigado pela sua... Temos aqui na frente também, muito obrigado pela sua presença, só um minutinho que o presente já chega aí também para a senhora. Temos aqui também um casal, aqui do lado temos também mais dois, só fica com a mão levantada para poder identificar você. Que bom. Louvado seja Deus pela presença de vocês. A nossa oração e expectativa é que nessa manhã Deus possa falar ao coração de vocês. É uma alegria ter vocês em nosso meio. Se vocês têm uma igreja, leve o nosso abraço, o abraço da Igreja Nova Aliança a vocês. Mas se porventura vocês são de Curitiba e estão procurando uma igreja, um lugar para congregar, quem sabe esta possa ser a sua família. Ficaríamos felizes em tê-los mais vezes aqui conosco, mas que hoje seja uma manhã especial para vocês. Obrigado pela presença de vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus. Agora nós vamos orar pela escola dominical, e também, antes de despedir a escola dominical, nós vamos orar a você que tem recebido a comunicação da igreja pelo e-mail, né? Vocês receberam, então, nessa semana, um pedido de oração do nosso irmão Rafael, né? O Rafael Oswald. Ele compartilhou sobre o seu pai, que passou por uma intervenção cirúrgica por causa de um câncer. Graças a Deus não vai precisar fazer quimioterapia, todas essas coisas, porque quanto a isso foi tudo resolvido, só que ele teve uma perfuração no intestino nessa intervenção. E aí ele está num período agora praticamente de jejum, para que possa haver essa cicatrização, para que ele possa então ver o que ainda precisa ser feito, e o resultado dessa cicatrização vai ser na terça-feira agora, então nós vamos orar por isso. Lembrar de orar por ele, então, se você lembrar de orar esta semana também, é seu Moacir o nome dele. Nós vamos orar então nesse momento, e também oramos despedindo a escola dominical. Lembrando que ao final nós temos os nossos avisos. Senhor, obrigado, ó Deus, porque nós estamos aqui para te adorar e também para ouvir a tua voz.
E acreditamos, ó Deus, que pelo fato de o Senhor estar aqui, o Senhor também ouve as nossas orações. E queremos orar nesta manhã pedindo pelo seu Moacir. Deus, nós primeiro te agradecemos e somos gratos ao Senhor, porque essa intervenção cirúrgica pela qual ele passou, relacionada ao câncer que ele tinha, ó Deus, tudo está resolvido e nós te glorificamos por isso. Deus, mas houve essa perfuração, e agora implica em muitos cuidados, implica em algumas coisas que demandam, ó Deus, um jejum, demandam um tempo, e nós oramos pela tua intervenção também nesta situação. Pai, eu oro pedindo que o Senhor, ó Deus, na sua soberania e na sua grandiosa e maravilhosa vontade, que o Senhor possa, ó Deus, visitar o seu Moacir nesse momento onde ele está, ó Deus, naquele leito do hospital, e que, ó Deus, na terça-feira, quando forem ver o resultado, que não seja necessário nenhuma outra intervenção, que tudo esteja bem. Esse é o desejo do nosso coração e submetemos isso ao Senhor, acreditando de que o Senhor ainda é infinitamente mais bondoso e generoso do que nós mesmos, do que nós pedimos. Deus, o Senhor tem a vida do seu Moacir nas suas mãos, o Senhor tem a tua história para ele. Eu oro para que o Senhor use a vida do Rafael, para, ó Deus, animar, encorajar e também para testemunhar do Senhor a vida do seu pai. Que o Senhor possa tranquilizar a família, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, oramos também pela escola dominical, pedindo que professores e alunos, nesta manhã, possam aprender mais do Senhor, que ao ouvir da sua palavra, que ao fazer as atividades, que cada criança que está nestas salas, elas possam, ó Deus, aprender das maravilhas do Senhor. Deus, usa a vida de cada professor. Oramos também por nós que aqui ficamos, para que a mensagem ministrada nesta manhã, ela possa, ó Deus, vir do teu coração para as nossas vidas e que o Senhor use a vida do pastor Juba para ministrar a tua palavra nesta manhã. Deus, e que nossos corações estejam abertos à tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos. Deus, eu oro por frutos desta palavra, nas nossas vidas, na vida desta igreja, para que possamos continuar glorificando o teu nome e testemunhando do Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, a escola dominical pode se dirigir às suas salas. Você que precisa levar o seu filho, volta rapidamente. E, querido pastor Juba, que Deus te abençoe e te use em nome de Jesus. Muito bom dia, igreja. Eu gosto muito, muito mesmo, quando no começo do louvor, as primeiras palavras que alguém fala aqui, já fala assim, nossa, tem tudo a ver com o que eu vou pregar. Aí, muito legal quando o Marcelo ora e os pedidos de oração dele, fala, nossa, vai estar na minha pregação também. Eu falo, será que Deus está nisso? Não tenho dúvida, Deus está nisso, Deus tem algo a dizer para a gente, e a gente vai encontrar isso na palavra dele, que fala aos nossos corações. Você pode abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. E com a sua Bíblia aberta ou ligada em suas mãos, quero te convidar a orar mais uma vez comigo. Curve sua cabeça, vamos lá com Deus. E meu encorajamento para você é que nesse momento, você faça a sua oração para Deus. A oração que te coloca frente a frente com Deus teu Pai, pedindo a Ele, diante do trono da graça, que fale contigo essa manhã. É a oração que eu faço também. Deus, junto com os meus irmãos, eu me ponho diante do trono, que é conhecido como trono da graça, porque de Ti, Deus, flui aquilo que vem para nós, sem conquista, sem mérito, sem algo que a gente podia fazer para conquistar essa Tua bênção, mas flui do Teu amor, transborda do Teu amor em abundância, graça sobre a nossa vida. E a gente se reúne aqui pedindo a graça de que Jesus, o nosso Rei, fale conosco nessa manhã. E ao ouvirmos Tua voz, que sejamos transformados por aquilo que vem do Teu coração, peço em nome de Jesus. Amém.
Eu tenho conversado com um amigo meu, muito sobre a vida, a gente senta, bate papo e pensa sobre histórias de vida, nossa vida cristã. E ele encontrou num livro uma expressão que ele tem usado muito, dizendo assim, o livro fala, né, de vislumbres de Deus na nossa vida. E o autor desse livro, pelo menos, ele diz assim: você vai ter contato com Deus, você vai se relacionar com Deus, você vai encontrar Deus na tua vida em diversas coisas, mas às vezes parece que Deus abre um pouquinho mais o véu, por assim dizer, e você enxerga a glória dele, e isso marca a tua vida, dizendo, em tal lugar, em tal dia, de tal maneira, eu vi Deus. E o autor, chamando isso de vislumbre de Deus, fez eu e ele pensarmos assim, por esses momentos da vida que a gente encontrou e falou assim, nossa, isso me marcou, Deus estava ali, Deus estava comigo. E é mais ou menos nesse sentido que eu quero conduzir o que a gente vai meditar hoje. Segue nossa vida normal, segue nosso dia a dia, segue nosso rolezinho por Nova York, aí, sei lá. E você, no meio de uma vida normal, tradicional, corrida, alguma coisa te chama atenção, alguma coisa marca a tua vida, e de repente um vislumbre de Deus acontece e você fala, não é só isso, não é só essa coisa dura, seca, essa matéria. Deus está aqui agora. A gente vai estudar no texto de Colossenses 3 esferas, eu vou chamar assim, onde a gente devia prestar muita atenção na nossa vida para encontrar esses vislumbres da graça de Deus. 3 lugares em que é legítimo, que é necessário, eu diria, a gente buscar enxergar Deus, além de tudo que essa simples criação que nos cega permite. E a gente vai encontrar isso no texto de Colossenses capítulo 1. No texto de Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, é esse texto que agora eu leio com vocês, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela. Diz assim o texto de Colossenses capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Uau! Um trecho da Bíblia que é tido por muitos como um hino de louvor da igreja primitiva. A primeira igreja que se reunia para adorar Jesus Cristo, talvez cantasse essas coisas sobre Cristo. E é esse texto que a gente vai tomar para nele olhar para 3 esferas de governo, de soberania, de autoridade de Jesus. E nessas 3 esferas de governo, de autoridade, de poder de Jesus, eu e você encontrarmos vislumbres da glória de Deus. A primeira delas que esse texto nos chama a observar é a criação. Olhe comigo o texto, se estiver aberto aí na sua Bíblia. O texto começa assim dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. Quando Paulo escreve sobre Jesus dizendo que ele é a imagem de Deus invisível, nesse momento aqui, ele não está falando sobre Jesus ser materializado, encarnado em forma humana, e assim eu posso ver Deus. Porque o modo como ele fala, Jesus é a imagem de Deus invisível, traz esse verbo num sentido atemporal. Ele sempre foi e ele sempre será a imagem de Deus. Porque na linguagem usada aqui, do grego antigo, essa ideia de imagem não é como para nós, uma imagem que é separada da natureza que ela reflete. Mas eles entendiam que a imagem de algo carregava algo da própria natureza. Como, por exemplo, quando dizemos que o filho é a imagem do pai, não se referindo à forma física desse filho, mas aos jeitos, ao caráter, ao modo de ser dessa pessoa, e fala assim, nossa, mas é igualzinho ao pai. A imagem do pai. Jesus é a imagem de Deus nesse sentido, ele é Deus. E essa imagem, então, ao invés de olharmos para a encarnação de Cristo, o Natal que se aproxima, que a gente celebra,
A imagem que a gente deve associar a esse texto é aquela primeira imagem dita em Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aquela imagem original, da qual Adão era um reflexo, Paulo está dizendo, essa imagem é Cristo. Adão manifesta em sua humanidade aquilo que Jesus já era desde a eternidade. E assim ele seria um vislumbre da glória de Deus em toda a criação. Faz sentido a gente olhar para esse momento da criação, porque o texto continua justamente nessa direção. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. A palavra primogênito aqui pode soar estranho para alguns, porque para nós a primogenitura significa o nascimento do primeiro filho. E de fato essa palavra pode ser usada nesse sentido, como o nascimento do primeiro filho. Mas primogenitura, esse termo, também é usado, e aqui é o sentido para Jesus, no sentido dos direitos que o primogênito tem, de quem ele é por sua natureza, como aquele que detém os direitos sobre a herança do pai. Nos tempos de Israel, a herança era mais ou menos assim: o primogênito recebia a autoridade sobre a casa do pai. E dentre a herança, ele, para ser valorizado, ele recebia a herança em dobro, digamos assim. Você é o filho que agora tem autoridade sobre o governo da minha casa e recebe mais que todos os outros. Esse é Jesus diante da criação, aquele que tem autoridade, que tem direito, que tudo lhe pertence. Jesus é o primogênito da criação, e essa palavra então evoca a soberania dele, o governo dele, a autoridade dele, a propriedade dele. Tem um autor não tão antigo, mas de séculos passados, chamado Kuyper, holandês, e ele tem pelo menos uma frase que eu gosto muito, não estudei muito ele, mas as coisas que eu vi são muito lindas, mas essa frase em especial fala sobre exatamente isso. Ele diz algo mais ou menos assim: que não há 1 centímetro quadrado em toda a criação, em toda a esfera de domínio da nossa vida, não existe 1 centímetro quadrado no qual Jesus Cristo não possa pôr o seu dedo e falar: é meu, me pertence, é meu por direito, porque toda a criação é minha. E nesse sentido de ser o primogênito, a Bíblia está dizendo para mim e para você que Jesus Cristo não tem rival, não tem ninguém disputando esse lugar com ele. Por que isso nos importa? Nos importa porque a história bíblica, a história que a gente aprende das Escrituras, que é a nossa história, não é uma luta de luz contra as trevas, de bem e mal, como se fossem duas forças opostas, tentando disputar alguma conquista, algum resultado final diferente daquele que não signifique Cristo como governante supremo de todas as coisas. É dele, é para ele. E assim o texto vai continuar, dizendo que não só o governo soberano de todas as coisas é dele, mas como Cristo também é a causa suprema de tudo, pois nele foram criadas todas as coisas. Então Paulo começa a listar céus e terra, as coisas visíveis e invisíveis, tronos e soberanias, poderes e autoridades. Quando diz que nele foram criadas todas as coisas, nos ensina que ele é o agente da criação. É esse que Gênesis 1, tendo Deus decidido criar por sua palavra, diz: haja luz, e a luz é feita. Cristo, o Deus Filho, presente na criação, como por meio de quem todas as coisas foram feitas. Mas repare que Paulo aqui fala sobre as coisas que são dessa natureza, da matéria ou da existência física, vamos dizer assim, mas não só. Coisas do céu também, coisas visíveis, mas as invisíveis. E nessas esferas invisíveis para nós, governos, soberanias, poderes, autoridades. Não só a matéria, mas Cristo também é o Criador de todas as forças que movem essa criação, de todas as forças que conduzem essa criação adiante, de todas as forças que movem a história da criação. Cristo é o Criador. Todas as coisas criadas por Ele,
e para Ele. Tudo deriva de Jesus, tudo depende dEle. E por isso, a coerência, porque tudo foi feito por Ele, a coerência entre a sua criação e o Criador. A gente olha para a criação, olha então para essa terra criada, e a gente vê nela reflexos da glória desse Deus. A gente vê ordem e beleza, a gente vê propósito nas coisas, a gente vê poder, a gente vê grandeza, a gente vê abundância, a gente vê imensidão, a gente vê lógica e razão nas coisas, a gente vê leis que governam a natureza. Uma das áreas que tem sido de grande celebração entre aqueles que defendem um vislumbre de um Criador por meio da criação, foi ter encontrado o genoma humano, porque mapeando o genoma humano, o cientista, o doutor, me fugiu o nome agora dele, que não era crente em um Deus, fazendo o mapeamento genético humano, ao olhar para aquelas informações na parte mais minúscula da sua célula, olhou para aquilo e falou assim: existe um Criador, existe um Criador. A organização dessas informações, a quantidade de lógica necessária para isso aqui funcionar, é além do acaso. Collins é o nome desse doutor. O Dr. Collins falou assim: existe um Criador. Porque onde vamos estudar essa criação, onde vamos nos debruçar sobre ela, vamos encontrar princípios que governam, que regem, leis, que refletem um Criador, que é cheio de ordem, grandeza, beleza, majestade. A criação mostra quem Ele é, por isso tudo foi criado por Ele e leva a sua assinatura. Mas ao mesmo tempo que tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele. Ele não só é o início da criação, mas o texto nos diz que Cristo é o próprio objetivo, o fim, a razão de toda a criação. Tudo vai em direção a Ele de alguma maneira. Efésios capítulo 1, um texto paralelo a Colossenses, Paulo fala que o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, no fim dessa história, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo foi criado para Ele. A criação tem seu início em Cristo e possui forças impessoais ou pessoais que fazem essa criação se mover. A história da criação que Ele criou e estabeleceu leis para governá-la. Todas as coisas criadas vão cumprir o seu propósito estabelecido por Cristo de glorificarem, de exaltarem o nome dEle. E no fim da história, tudo vai convergir nele. Se eu existo, se você existe, existimos para Cristo. E não só, Jesus é a causa suprema, Jesus é o motivo supremo. O texto ainda diz que Ele é aquele que mantém tudo em existência. Quando o texto fala que nele tudo subsiste. Se algo existe, existe porque Cristo sustém com o seu poder. Vamos olhar um pouquinho para essa criação. E eu quero te mostrar a criação e te desafio a buscar essas marcas, essas pinceladas do Criador que te despertam para a glória dEle. Talvez seja assim, um passeio teu normal aí pelo Paraná, no Cânion do Quartelá, e você está ali perto de Castro, olhando essa paisagem bonita, e de repente, você se dá conta de que cada folha de gramínea nesse monte é uma vida. E cada uma dessas vidas, milhares, milhões talvez aqui, é sustentada constantemente por Cristo. E você fala: uau, a glória do meu Jesus diante dos meus olhos. E então você continua olhando para essa criação e você vê ordem e beleza, você vê paz e serenidade, por vezes extravagância de um Criador abundante, criativo e que faz além de tudo que a gente imagina. Você vê nela razão e lógica. Você vê um artista em ação, como quem dá pincelada, seja na neve que está se formando, seja num pôr do sol que você repara, voltando do seu trabalho ou coisa assim. Você vê a vastidão que te faz pequeno. Você vê a riqueza de detalhes que te mostram que existe alguém criativo, pensando em cada detalhe dessa criação, e você fala: uau, esse alguém é Cristo, meu Jesus. Você vê a explosão de vida e criatividade
de tudo junto que Ele faz. Você vê a vida desde as mais pequenas formas, nas mais vidas criativas que Deus criou por esse mundo, e em tudo isso você fala, uau, eu vi a glória de Deus. Sem falar do nosso planeta, só isso já é uma beleza extrema, e você fala a grandeza disso, eu não dou conta, meu Deus, milhares de quilômetros para atravessar esse mundo, horas e horas de viagem num avião supersônico só para dar a volta nesse planeta, e o que dirá das estrelas desse céu? O que dirá da grandeza de uma galáxia? Esse Cristo, nosso Senhor, não existe nada nesse universo que Ele não ponha o seu dedo e diga, é meu. E para você talvez fica mais impressionado, essa galáxia que você vê aqui, nas estimativas tem 100 bilhões de estrelas. Uau, é muita coisa. Mas para você ficar um pouquinho mais impressionado sobre esse Criador, cada pontinho de luz que você vê em torno dessa galáxia, não são estrelas, são outras galáxias, com seus bilhões de estrelas. E a vastidão do universo, para onde você olhar, existe a grandeza de um Deus criador, que criou todas as coisas pelo seu poder, sustenta todas as coisas pela sua graça, e faz com que tudo nessa criação aponte para Ele. Mas eu quero dar um passo a mais nisso que a gente está pensando aqui. Quero pensar na mexerica do almoço da sua segunda-feira. Você já abriu uma mexerica na sua casa? É uma tradição familiar na época. A gente faz a sobremesa mexerica. Você rasga aquilo e uma explosão de aroma invade tua casa, vai até os quartos e confins lá do teu apartamento, da tua casa, você nem imaginava, tua mão vai ficar cheirando mexerica o resto do dia. Você põe na sua boca uma explosão de sabor, uau, que delícia, às vezes azedo, que delícia, não sei. Mas nessa hora ali, você no seu cotidiano, no seu dia a dia, comendo uma mexerica e saboreando aquilo, de repente, você tem um vislumbre da glória de Deus e fala, uau, Jesus Cristo Criador, criou o mundo não só para eu ver, mas para eu experimentar. E Ele traz bênçãos para a minha vida, e Ele é aquele que me dá a oportunidade de experimentar, de sentir essa vida. Jesus Cristo está aqui agora nessa mexerica, me mostrando a beleza e a grandeza dEle. E, em certo sentido, a mexerica finalmente encontrou o seu propósito, de ser para a glória de Cristo, e apontar para Ele, porque para isso ela foi criada. Parece que dá um sentido a mais pensar nessas coisas, e entender o que Paulo quer dizer com quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, porque em tudo a gente pode achar as marcas do nosso Criador. Você pode estar achando que é exagero meu, que é uma bobeira minha, então eu quero te contar uma história minha. Eu estava num momento de uma decisão muito séria na minha vida, um momento que eu não tinha razões mais para pensar ou para escolher, eu só não sabia. Eu não sabia. E aquilo ia definir muito do meu futuro. E eu fui para um lugar de um pouco de mato, sentar, falar com Deus e orar. E então, naquele momento que eu estava, em certo sentido, falando com Deus, mas observando as coisas ao meu redor, um vento bateu nas árvores ao meu redor e as árvores soltaram suas folhas. E as folhas, elas eram de um tipinho que elas caíam girando, assim, elas caíam lento. E eram centenas delas. E naquele momento eu só afirmei o que a Bíblia diz, nenhuma dessas folhas cai no chão, sem ser a vontade do meu Deus, que cuida de todas essas coisas. Como o Senhor não vai estar cuidando da minha vida, seja o futuro que for que tem para mim. Decidir não era mais uma questão de minha vida dar certo ou errado, decidir era uma questão de onde eu glorifico mais a Deus. E porque eu enxerguei Deus na criação, olhar, decidir para as coisas, se revelou um modo da minha vida convergir para Ele. Mas eu ainda quero dar o último passo nesse ponto, de olhar para as coisas da criação, tendo esse Criador Jesus. Se você reparar bem, eu vou pular aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês, tá? Pessoas também são, mas ok. Se você reparar bem no texto, Paulo fala sobre as coisas criadas como a gente observou agora. Paulo fala isso. Ele diz que ele criou a terra, e essa terra então leva a assinatura do Criador.
mas onde ele se preocupa mais em afirmar a soberania, o governo, o direito, a preeminência, vamos dizer assim, de Cristo sobre todas as coisas, digamos assim, en passant pela criação, pela terra, mas ele se preocupa em te dizer que as forças que movem essa história, sejam autoridades, soberanias, tronos ou poderes, são criação de Jesus. E ao afirmar isso, ele quer dizer que não existe nada que mova essa criação, que não tenha sido dado o start dela, vamos dizer assim, por ele. Quando ele descreve poderes por detrás da criação, então, ele está falando dessas forças impessoais, da natureza, vamos dizer assim, mas as forças pessoais, que também governam essa criação de alguma maneira, que agem nela de alguma maneira, que movem essa história, que movem esse universo. E quando Cristo criou todas essas coisas, criou essas esferas de governo, é tudo ideia dele, é tudo propósito dele. Quando Paulo fala sobre isso, ele está garantindo para mim e para você, que o governo soberano de Cristo se estende até todas essas forças e garante que nenhuma delas é independente dele, nenhuma delas age sem que seja sob o sustentar dele, que todas essas forças não podem mover o mundo a nenhuma outra direção senão ao seu objetivo final. O governo de Cristo garantirá isso. Assim, para os crentes, eu e você, que lemos sobre a supremacia de Jesus sobre toda a criação, sobre todas as coisas criadas, essa palavra traz segurança, alento, encorajamento, para viver a vida, seja qual for. Eu não sei que caminhos Deus tem para a sua vida, mas nesses caminhos você pode ver as marcas de Deus. Eu não sei para onde Ele vai te levar e o que Ele vai trazer para a tua vida, eu não sei que pinturas ou que direções Ele vai te dar, mas talvez os teus caminhos te levem a momentos de tempestade, onde ondas se levantem, onde tempestades se levantem contra você. É possível? É possível. Forças movem essa criação em direções tempestuosas, muitas vezes. Mas o que você sabe, por meio desse texto, por meio das Escrituras, é que nem em meio à tempestade, o governo dele não está lá. A gente canta isso. A gente canta, sua bondade me seguirá, e vai me proteger, vai me guardar, para os teus propósitos, para o teu fim. A gente canta isso numa música, quando fala exatamente dessa cena, dizendo, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, porque sobre as águas tu também és rei. Eu tenho uma questão com essa música, mas não preciso abrir aqui, mas enfim, o que importa, a gente canta isso dizendo, Jesus Cristo é rei, até sobre as forças impessoais ou pessoais, que podem trazer tribulações na minha vida, e eu sigo confiante nesse caminho ao qual Ele me chamou, porque Ele é rei, porque Ele governa, porque tudo é dEle e tudo é para Ele. Se há algo que você pode encontrar em ler sobre um Cristo, que é o princípio e o fim da criação, é a segurança da sua vida. Em Cristo, sua vida está segura. A segunda esfera de governo de Cristo que esse texto nos fala é a igreja. Quando chega no versículo 18, Paulo fala assim, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. A cabeça do corpo, que é a igreja, fala de Cristo também como governante. A cabeça que governa a igreja é Cristo. E talvez possa parecer para você um argumento do tipo, do maior para o menor. Se Cristo governa sobre toda a criação, por que não dizer sobre a igreja? Mas não é o que Paulo está fazendo aqui, não. Não é que a igreja é um pedaço da criação, e porque Cristo governa sobre tudo, Ele também governa sobre a igreja. O que Paulo tem em mente aqui é dizer para mim e para você que Cristo, autor da criação e soberano sobre toda essa criação, também é o criador e soberano sobre a nova criação. A igreja é a nova criação de Deus em Jesus Cristo. Nova criação nos mesmos termos em que céus e terra foram criados em Gênesis 1. É isso que nos aguarda, novos céus e nova terra no futuro.
E então, para enfatizar isso, dizendo que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele diz, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Se você acompanha a leitura bíblica, você sabe que pessoas ressuscitaram dos mortos antes de Jesus. Como ele pode ser o primogênito dos mortos? Ele é o primogênito daqueles que venceram a morte, daqueles que não mais experimentarão a morte, porque adentraram numa nova criação de Deus, onde a morte não tem mais autoridade, não tem mais poder para destruir as nossas vidas. A nova criação em Cristo Jesus. E por isso o texto vai dizer que dessa nova criação, ele também é o princípio e ele também é o primogênito. Ele também tem toda a autoridade, ele também tem todo o governo, para que em tudo ele tivesse a supremacia. Nesses termos em que a igreja é nova criação, a Bíblia nos aponta para uma realidade futura, sem dúvida, onde isso vai ser manifesto, revelado, formado, criado por Deus, e assim viveremos em novos céus e nova terra, no reino de Deus, governado por Cristo Jesus, nosso Rei, onde não mais haverá lágrima, não mais haverá dor, não mais haverá tristeza, não mais haverá lutas, guerras, mas um reino de paz, de amor, de justiça, que nosso coração tanto anseia. Tudo isso colocado na nossa esperança futura, tudo isso colocado no nosso desejo futuro, de um Cristo que comprou, garantiu, conquistou isso pela sua cruz. Mas ao tratar a igreja sobre essa nova criação, o que a Bíblia nos ensina, Paulo diz aqui, é que a igreja é um pedacinho dessa nova criação, trazida para a velha ordem, para esse mundo, para que sejamos aqui uma demonstração do que há de por vir. E assim Cristo, que governa sobre essa nossa nova criação, fez de mim e de você novas criaturas hoje, não plenamente, mas nascidos de novo, com uma nova natureza, para que como igreja a gente mostre para esse mundo que existe uma nova criação. E assim você pode encontrar vislumbres da glória desse Deus na igreja. Talvez a tua relação com a igreja seja uma relação, vou chamar assim, burocrática, uma relação de obrigações, certo enfado, certa rotina, e que nessa tua rotina, estou na igreja, estou em casa, estou na igreja, você olha para a igreja como esse evento, como o culto simplesmente, não só ou não além, como todo o povo de Deus e toda a vida que Deus nos chama para viver juntos, e então você bate seu cartão, você está presente aqui e vive a vida assim, mas um dia, de repente estando na igreja, você se dá conta que isso aqui faz parte de uma nova criação, que são os súditos de um Deus reunido, para ouvirem a palavra do seu Rei, serem guiados nessa vida, serem formados à imagem desse reino por vir. E você vê que o que está acontecendo aqui não é simplesmente uma coisa humana de estudo de palavras, mas é o próprio Deus falando ao espírito do seu povo, encorajando o seu povo para serem nesse mundo testemunhas da presença dEle. E então, quando você começa a ver isso na igreja, você enxerga Cristo na igreja, por meio da adoração daqueles que levantam suas mãos, suas vozes, erguem seus corações a Deus. Você vê que o Rei está no centro da adoração, e que então pessoas passam a se tratar com amor, generosidade, cuidado, vinda da nova criação para esse mundo, vindo daquele povo futuro para agora ser vivido aqui. Você vê pessoas nascendo de novo, e essas pessoas que nascem de novo são feitas novas criaturas, cheias de uma nova vida em Cristo Jesus. Você vê que nesse lugar existe adoração quebrantada, existe uma união verdadeira, existe a busca de uma nova vida pela palavra. Você vê que o caráter de Deus, os valores daquele reino se manifestam aqui agora em misericórdia, mutualidade, amparo, na unidade e no amor que essas pessoas começam a ter entre elas. E você vê a busca da palavra, a busca da voz do Rei, a busca da voz de Jesus em todos os atos dessa igreja,
construindo o seu povo, formando o seu povo, a nova criação, a nova humanidade, a nova sociedade de Deus, demonstrada a esse mundo. É isso que a igreja é. E então nos colocamos em pé, cantamos e celebramos, mas nos colocamos em pé diante desse mundo, para sermos para esse mundo testemunhas de que há uma esperança, de que há um reino por vir, de que há luz em meio a essas trevas, de um Jesus que voltará e redimirá os seus para uma vida eterna com Ele. É assim que a igreja se posiciona no mundo, é assim que a igreja é assim que você enxerga Deus na igreja presente. Eu, certa vez, no começo da minha conversão, eu tinha a missão de convidar todos os amigos que eu conhecia, não crentes, para virem à igreja. 99% rejeitaram, alguns poucos aceitaram. Mas veio para a igreja aqui um casal de amigos, que era o Luiz e a Carla, grandes amigos meus até hoje, gosto muito deles. Mas o Luiz, muito cético, muito fechado a qualquer espiritualidade, muito, né? Eu convidei, vieram, eles estavam curiosos, o que está acontecendo na tua vida, seu maluco, enfim. E vieram presentes aqui, viram um culto aqui. Eu estava doido para saber o que eles acharam da minha igreja. E eu sentei com eles depois da vinda ao culto e falei, e aí, o que vocês acharam? Os dois já tinham conversado sobre isso. E o Luiz respondeu pelo casal, a gente achou que as pessoas ali se amam. Eu fiquei impressionado, não esperava que aquilo que a Bíblia dizia, que o mundo veria o amor entre nós e saberíamos que éramos filhos de Deus, ia acontecer de forma tão simples, fácil, automática. Simplesmente um visitante vir a um culto numa igreja, e porque elas estavam juntas num louvor, numa celebração, num tempo assim, ele saísse daqui com esse testemunho: essas pessoas se amam. De alguma forma, ele viu aquilo que Deus disse que a igreja deve ser. Um testemunho da família de Deus presente nesse mundo. E veja como tudo isso combina muito com um texto talvez caro para vários de nós quando a gente se converte, quando diz assim, que em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas, porque fomos feitos nova criação, nova criatura. Somos novas criaturas para esse mundo, e então Coríntios, como a ideia aqui de Paulo também, é que somos para esse mundo testemunhas, faróis, luzeiros, dizendo para esse mundo o que é a vida com Cristo. E então você olha para a sua vida, os caminhos que Deus vai te levar, e se entende um embaixador desse reino. Sou um cidadão do céu, minha pátria, meu país ainda não está presente aqui, mas eu vivo segundo o coração do meu rei. Obedeço às leis desse mundo, vivo conforme os homens sim, mas como peregrino, porque minha pátria, a minha cidadania está no céu, e é essa que eu busco até o fim da minha vida. E assim para o mundo eu digo, existe uma vida melhor, existe uma vida superior, existe alguém para buscar, que não vai virar pó, que não vai se desfazer com o tempo, que a ferrugem e a traça não vão comer, mas que são eternas. E assim a gente caminha por esse mundo, levando o chamado de Deus, de sermos por quaisquer desses caminhos, embaixadores, testemunhas nesse mundo, em Cristo Jesus. Tua vida tem sentido, valor e significado. Tua vida coopera para os propósitos dele, de tudo apontar para ele. E chegamos, então, a terceira esfera de soberania de Jesus, dita nesse texto. Falamos sobre ele ser o autor da criação, e então toda a criação apontar para o governo dele. Falamos sobre a igreja, a nova criação, e a nova criação apontar para a soberania dele. E então Paulo vai se debruçar agora sobre a conquista da paz com Deus e dizer, em Cristo Jesus existe a paz com esse Deus. Versículo 19 diz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue. Paulo olhou para a eternidade passada e disse, daquela criação ele é o primogênito, ele é o governante, ele é o herdeiro, ele é quem tem direito.
Ele olhou para a criação futura e disse, dessa nova criação, ele é o primogênito, ele é quem é o herdeiro, ele é quem tem direito, ele é quem governa. E então ele olha agora sim para a encarnação, provavelmente, porque ele chega à imagem da cruz, dizendo que nessa encarnação, ele veio para que nele habitasse toda a plenitude de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está conversando com a igreja de Colossos, que lutava contra falsos ensinos, vindo da sabedoria do mundo, uma série de ensinos chamado gnosticismo, que ensinavam formas de paganismo, formas de sincretismo cristão, filosofias misturadas com a fé cristã, e entre essas coisas que estavam presentes nas ideias ali, havia no gnosticismo a ideia de manifestações de Deus. Manifestações de Deus por meios angelicais, por meios sobrenaturais e coisas que as pessoas poderiam experimentar ali, como mediadores do relacionamento com Deus, como aqueles que estavam entre Deus e os homens e poderiam fazer essa relação de Deus com os homens. E eles chamavam essas manifestações de manifestações da plenitude. E então, falando com essa igreja, Paulo fala, negativo. Toda a plenitude de Deus habita em Jesus Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, não existe outra manifestação que não a de Jesus Cristo, em que habita toda a plenitude de Deus. Quer estar em paz com Deus, olhe para Cristo. Quer se relacionar com Deus, olhe para Cristo. Quer viver com Deus, quer se relacionar com Deus, olhe para Cristo, porque Ele é a manifestação da plenitude de Deus. E então, ele fala sobre esse Jesus, a plenitude de Deus, reconciliar com Ele todas as coisas. Desse texto, dessa palavra, contra tudo que a Bíblia diz, algumas pessoas tomam sozinho esse versículo e desenvolvem daqui uma doutrina chamada universalismo, porque diz aqui que Cristo reconciliou consigo todas as coisas, como se fosse aqui uma expressão simples do perdão de Cristo a todo o universo, a toda a criação, sem justiça feita, sem o mal sofrer, simplesmente perdoados. Inclusive incluem aqui Satanás e todos os seus demônios, porque aqui diz todas as coisas. Você que já leu a Bíblia, já leu mais do que esse versículo, sabe que isso é uma bobagem, não tem como isso ser ensino bíblico. Mas então o que Paulo quer dizer quando diz que Cristo reconciliou com ele todas as coisas? Essa palavra reconciliar, ela pode ser usada, e carrega já isso, uma ideia de trazer a harmonia aquilo que está desarmonizado. E é isso que Paulo está falando aqui. Quando o mundo caiu, quando a queda veio a esse mundo, forças se rebelaram contra Cristo, poderes, autoridades, exerceram os seus poderes e autoridades contra Cristo, exerceram seus poderes e autoridades contra o governo soberano de Deus, em rebelião, em rebeldia, em maldade, morte e destruição. Essas coisas eram, pois, inimigas de Deus, inimigas da criação de Deus. E a Bíblia testemunha disso, quando diz, por exemplo, que desde Adão reinou no mundo até Cristo a morte. Quando diz em Hebreus que Cristo veio para destruir aquele que tem poder de morte, o diabo. Quando em Colossenses mesmo diz que na cruz ele tirou das potestades e autoridades o poder que elas tinham de nos escravizar pela morte. A criação rebelde até a cruz encontra um ponto final para a rebeldia, porque na cruz tudo encontra o seu Senhor. E por isso faz sentido aquilo que o Henrique começou o culto, dizendo que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Porque essas forças que eram rebeldes, essas forças que eram destruidoras, essas forças que eram danosas a nós, agora harmonizadas ao propósito de Cristo, de fazer tudo convergir nele, não podem fazer nada que não seja levar a história para o seu fim. Não podem se levantar em nenhuma direção que não seja glorificar a Cristo como Senhor de toda a história. E é por isso que Paulo vai dizer, onde está, ó morte, o seu aguilhão?
Morte, você que podia me destruir. Morte, você que podia me separar de Deus. Morte, você que podia fazer algo contra mim. O que você pode fazer? Mais nada. Porque agora a morte, que é algo dessa criação, foi harmonizada ao propósito de ela, ainda que exista, funcionar para os propósitos de Cristo. E não mais nos destruir. Mas ainda que a morte chegue à minha vida, ela não tem poder de fazer nada comigo, a não ser me levar mais perto do meu Criador. Sobre todas as coisas, somos mais que vencedores. Porque esses nossos inimigos não só perderam o seu poder, mas agora, como quem despoja o inimigo, aquilo que eles fazem em nossa vida, cooperam para os propósitos de Deus, cooperam para o bem dos seus filhos, cooperam para que a gente seja formado à imagem desse Jesus, e nós nos aproximamos dele, com a história, trazendo o que ela for, mas com a certeza de que nada nos abalará. Em Cristo, sua vida é invencível. Agora, entenda o que eu quero dizer com isso. Não quero te dizer que você é o Superman, que você pode se pôr na frente de um trem e nada vai te acontecer. Se você pôr na frente de um trem, você vai ser morto pelo trem. As forças que estão nessa criação continuam a agir. Mas essa morte estúpida que você teve por tentar parar um trem com o seu peito, só vai te levar para mais perto do seu Criador. Nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, nossa vida é invencível. E assim, como a gente pode vislumbrar Cristo, então, sabendo dessas coisas? Talvez a tua vida de relacionamento com Deus também seja uma vida seca, fria, com orações burocráticas, com um levar a vida numa distância segura, numa distância aceitável, mas talvez num dia de se aproximar de Deus, você se lembre, eu tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o qual conquistou a morte, conquistou todos os poderes desse mundo, para que eu esteja com Deus. E aí você lembra que nessa vida, nesse momento, você pode se quebrantar, você pode confessar os seus pecados, você pode admitir seus erros, você pode chorar aos pés de Deus, confessando a tua podridão do teu pecado, porque isso não te destrói mais, isso não te separa mais de Deus, mas te junta a Ele na redenção da tua vida. Você faz esse momento, um momento de adoração, louvor, porque agora você tem acesso ao Pai, porque Cristo abriu as cortinas que nos separavam, e assim a gente pode estar diante de Deus no nosso tempo de oração. Você vê que essa paz que você recebeu, é a paz que você consegue partilhar, repartir, consolar e confortar, assim como você recebeu. Você passa a oferecer nesse mundo misericórdia, acolhimento, graça. Você se torna um intercessor, porque você sabe que por Cristo tem acesso a Deus e pode falar ao Pai pelos seus irmãos. E ao seguir a vida, por onde formos, pelos caminhos que Deus nos levar, seja quais forem as direções, as paisagens, as histórias que vamos viver, vamos todos nós levar essa marca por todos os lugares de perdoado. Aquele que pode dizer para as pessoas ao seu redor, eu tenho paz com Deus, eu encontrei a paz, e essa paz está em Jesus Cristo, o invencível Jesus, que garantiu para mim a vida eterna, eu tenho paz com Deus. Esse é o testemunho que você pode levar para o mundo, para que as pessoas ao seu redor comecem a fazer aquele tipo de pergunta que Paulo disse que os cristãos iam receber. Vem cá, qual a razão da esperança que é em você? Me diz, o que tem na tua vida? Porque a gente vive as mesmas coisas aqui no trabalho, a gente vive as mesmas coisas aqui na vizinhança, a gente vive as mesmas coisas aqui nesse Brasil bagunçado. Por que eu não vejo desespero em você? Por que eu não vejo uma ansiedade que te consome? Por que eu não vejo uma necessidade de você extravasar em bebida, em festas e tudo mais? Por que você carrega essa paz? Qual é a razão da esperança que você tem? Porque você lembra da paz que você tem com Deus. Esse é o teu testemunho evangelístico. E aí, quando você responder, você responde,
com uma glória que essa pessoa nunca imaginou que podia existir. A glória de um Deus Criador, que propôs que todas as coisas chegariam ao fim que é para Ele, garantindo um novo céu e uma nova terra pela sua morte de cruz, onde Ele comprou para você, para mim, para todos nós, a paz com Deus. É esse Cristo que a gente vai celebrar agora em oração, pedindo a Ele isso: Jesus, me dá um vislumbre da Tua glória, no mundo que me cerca, na igreja que eu vivo, na vida que o Senhor me deu para viver. Curve sua cabeça, feche seus olhos. 10 segundos para a sua oração. Deus, se um dia de fato essa criação vai passar, como o Senhor disse que ela vai passar, e nossos olhos vão ser desvendados, tiradas as escamas, para que a gente veja toda a Tua glória, assim como o Senhor é. Essa é a nossa esperança, nosso desejo futuro. Mas eu sei, Deus, que o Senhor nos dá vislumbres dessa Tua glória na nossa vida. Uma vida que parece rotineira, cotidiana, mas que é cercada pela glória da Tua criação. Em que momentos simples do nosso dia a dia, a gente pode lembrar que tudo aponta para Ti, Jesus, e encontrar em tudo que nos cerca ordem, beleza, razão, propósito, maravilhas, Deus, a Tua abundância, a Tua extravagância, e a gente diz: uau, grande glória é a de Jesus. Deus, a gente também tem uma vida cotidiana, rotineira de igreja, mas que nela, Deus, a gente pode lembrar que ela existe como um marco da nova criação, a nova sociedade, a nova humanidade que o Senhor constrói em nós, e assim vemos um vislumbre da Tua glória presente, governando a igreja hoje. E Deus, a gente pode ver essa Tua glória em ação, quando nos lembramos que por Ti fomos perdoados, por Ti somos encontrados, resgatados, remidos, e por Ti recebemos a paz com Deus. Deus, que esses momentos de vislumbre da Tua glória governem a nossa vida, para que vivamos para esse dia de encontrar contigo, em que tudo vai dizer que é para Ti que existe. Que a nossa existência hoje seja um reflexo disso, por amor ao Teu nome, assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um bom domingo a todos. O Marcelo ainda tem uns recadinhos, e no mais, nos encontramos na Assembleia para os membros presentes aqui. Bom, nós temos uma resposta, a dar a esta mensagem, e uma das coisas que a gente pode fazer, inclusive você pode fazer durante os dias que se seguem, é que se você não consegue perceber esses vislumbres, ore com sinceridade a Deus pedindo: Senhor, me permita ver esses vislumbres, porque Ele é o principal interessado em se manifestar a mim e a você durante toda a nossa história. Então nós podemos buscar isso também, então fica o desafio para cada um de nós. Alguns avisos importantes para a nossa vida de igreja. Na semana passada, se você assistiu o culto da noite, você percebeu que nós pedimos oração também para o nosso irmão Milton. Soubemos somente à tarde, ele iria passar por uma intervenção cirúrgica na sexta-feira agora, que passou, dia 29, e a cirurgia correu tudo bem, ele está bem, está se recuperando, então, só para dar esse retorno à igreja. Hoje, nós temos a nossa Assembleia Geral de Membros às 17 horas. Então, você que é membro da igreja e você que passou pelo processo de integração também, é importante a participação de todos vocês. Tá? Nós teremos, então, na Assembleia, tanto a eleição dos novos líderes dos ministérios para o próximo biênio, 2025-2026. Então, é importante você saber quem vai liderar cada área, inclusive a quem você pode procurar quando você entender aonde você quer servir aqui na igreja. Então, você ver aonde você pode servir, você pode conversar com os líderes dos ministérios.
e também o recebimento dos novos membros, que é algo importante que nós temos na Assembleia. Então, 17 horas, nós temos a Assembleia, todos os membros convocados, pessoal que passou pela integração também. Teremos daí um lanche depois, tá? Antes do culto das 19. E eu quero convidar você também a já ficar no culto das 19, por quê? Porque o nosso missionário, o pastor Daniel Causa, que está na Espanha, ele é quem vai trazer a mensagem no culto da noite. E é uma oportunidade também de você não só ouvi-lo, mas conhecê-lo, saber, né, mais sobre um parceiro nosso que está desenvolvendo um trabalho excepcional também lá na Espanha, a partir da missão PMI. Tá? Então, nós temos o culto à noite, lembrando também que temos as caixas de Natal dos missionários, que estão aqui na recepção do Salão Verde, que serão, então, fechadas amanhã. Então, hoje à noite, você ainda pode trazer a sua lembrança para os missionários, a partir das caixas de Natal dos missionários. E aí, dentro da nossa vida de igreja, quarta-feira, temos a nossa reunião de oração, aberto a todos, às 19h30, inclusive você que nos visita, você pode participar também dessa reunião, quarta-feira, 19h30. No sábado, teremos o encerramento da juventude, acredito que vai sair 7 horas da manhã, por aí, né, aqui da igreja. Vão passar o dia na praia para fazer esse encerramento e devem voltar lá perto das 23 horas, chegando aqui em Curitiba, aproximadamente. Né, vai depender de como diz a juventude, vai dar o rolê lá, né, mas é perto desses horários aí. E aí, lembra que domingo passado nós já demos um save the date. Vou reforçar, então, hoje teremos o nosso culto de Natal no dia 22, né, então, no domingo, dia 22, e como aconteceu com o culto de ordenação, no dia 22 nós não teremos o culto da manhã, e nós vamos trazer o culto da noite para um pouco mais cedo. Então, nós vamos começar o culto de Natal às 18 horas. Tá? Então, já coloca na sua agenda, dia 22, às 18 horas, o nosso culto de Natal. Tá bom? No mais, um excelente e abençoado domingo para você. Que Deus te abençoe grandiosamente. E até a Assembleia e o culto da noite.